Livro de 1 Coríntios. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 10. Perseverança e disciplina são elementos fundamentais na vida cristã. Amém? Todo cristão, ele deve ter essas duas qualidades bem fortes na sua vida, que é a perseverança e a disciplina na sua vida. Amém? 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Nós vamos estar lendo nesta noite. Todos já encontraram? Agora ninguém procura mais, né? Porque aparece aqui. Não pode, tem que procurar na Bíblia, para a gente ficar cada vez mais afiado. Amém? Mas isso aqui é um ótimo recurso, muito bom. Então vamos ler aqui, todos juntos. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão no deserto. Estes fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Amém? Você pode sentar nesse momento. Então, o livro, na verdade, é a carta aos Coríntios, né? Porque não é um livro, é uma carta. Todas foram cartas de Paulo. 1ª, 2ª Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, todos foram cartas, que foram divididas em capítulos para que nós possamos entender. Mas observem que Paulo escreveu tudo junto. Era uma carta só. E ele escreveu, diz no início de Coríntios, ele escreveu para os santos, para os santos de Coríntios e para todos aqueles que creem em Jesus. E foi para nós, amém? Ele escreveu também para nós, porque nós cremos, nós fomos santificados em Cristo Jesus. E o capítulo 9, é bom a gente sempre ler o capítulo anterior ou os outros capítulos. Paulo, no capítulo 9, nos versos 24 e 27, ele faz uma analogia entre a vida cristã e o atleta que participa de uma corrida. Fala da necessidade de submeter o corpo a treinamento rigoroso para alcançar o prêmio. Isso ele fala no 9. E ele inicia o 10, dizendo assim: portanto, irmãos, isso quer dizer o quê? Que a gente precisa se esforçar. Que a gente precisa ter disciplina na nossa vida cristã. Toda vez que ele começa dizendo, portanto, assim seja, devemos fazer o que ele disse antes.
Nós temos que colocar o nosso corpo, submeter o nosso corpo a Deus, a Cristo, para que nós possamos alcançar o prêmio da soberana vocação, o prêmio da eternidade, a coroa da justiça, que está preparada para todos aqueles que perseverarem, que permanecerem firmes até o fim. Amém, amados? Então, inicia o capítulo 10. Paulo começa a fazer também uma comparação dos coríntios com o povo judeu. E ele cita algumas situações que aconteceram, que estão escritas em Êxodo, em Números, que a gente pode estar lendo. São livros fantásticos para a gente compreender, né, como foi todo aquele milagre que Deus fez ali quando ele tirou o povo da escravidão no Egito. Jesus, ele também nos tirou da escravidão do pecado, né? Então, muitos de nós, às vezes estamos, e muitos dos coríntios, os coríntios estavam fazendo a mesma coisa que o povo israelita estava fazendo, voltando às práticas da escravidão. Então, Paulo, no capítulo 9, inicia o capítulo 10 se referindo ao povo judeu no deserto, onde muitos não chegaram à terra prometida, mas ficaram pelo meio do caminho, porque não submeteram o próprio corpo à vontade de Deus, mas se entregaram aos seus desejos e paixões e abandonaram os princípios ordenados pelo Senhor e voltaram às práticas antigas, quando eram escravos no Egito. Paulo faz uma comparação com os israelitas sobre a lei de Deus e com os coríntios, agora, sobre a graça de Deus conquistadas por meio da morte de Jesus. E essa graça de Deus, ela nos alcançou até hoje. Amém? Nós vivemos na dispensação da graça de Deus. E essa graça foi conquistada há mais de 2000 anos atrás, na cruz de Cristo. Amém, amados? Então, o primeiro tópico, para que a gente possa compreender mais ainda, permaneça na direção e redenção de Cristo. São os primeiros versículos de 1 ao 4, né? E ele diz: não quero que ignoreis nossos antepassados. Estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E ele vai falando: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Lembra do maná? E beberam da mesma bebida espiritual. Lembram da rocha? A rocha onde saía água para que o povo no deserto pudesse beber. E o apóstolo Paulo diz que essa rocha era Cristo, que estava com eles. E nós sabemos que Jesus é a rocha eterna. E essa rocha, ela estava com o povo lá no deserto. Assim como essa mesma rocha, Jesus, está conosco. E é dele que nós devemos saciar. É nele que nós devemos saciar a nossa sede. É nele que nós devemos saciar a nossa fome. O povo de Israel, eles começaram a saciar em outro lugar. Eles desprezaram a rocha, desprezaram o maná de Deus. Todos foram guiados por Deus, nuvem de dia e de noite. Os israelitas não podiam se perder. A gente pode ver isso em Êxodo 14, versículo 19. E a redenção ou a salvação no mar. Eles foram salvos do mar. O mar ficou entre eles e eles passaram a seco. O mar ficou por cima. É como se eles fossem batizados. A nuvem ficava por cima, como se eles fossem batizados. Por isso o apóstolo Paulo diz que eles foram batizados em Moisés, assim como os coríntios foram batizados em Cristo Jesus, assim como eu e você
que entregamos a nossa vida para o Senhor, também fomos batizados em Cristo Jesus, batismo de arrependimento. Porque batismo significa arrependimento. Nós somos batizados para arrependimento. Quando João começou no deserto a pregar, ele dizia: arrependei-vos e sejam batizados. Só pode batizar aquele que se arrependeu dos seus pecados. Amém, amados? Então, eles experimentaram o sobrenatural de Deus ali no deserto. Eles não tinham como se perder, porque a nuvem os guiava. A nuvem, ela ia ali com eles, guiando. Ia na frente. E de noite, a nuvem tinha luz. O próprio Deus, amados, levando o povo, dirigindo o povo até a terra prometida. Muitos não chegaram lá, a maioria não chegou. E a gente vai ver o porquê. Por quê? E apesar deles experimentarem o sobrenatural de Deus, isso não garantiu que eles entrassem na terra prometida. Às vezes nós queremos tanto o sobrenatural de Deus. Muitos querem o falar em línguas, que é fantástico. Você edifica a si mesmo. E se você interpreta, você edifica os outros que lhe ouvem. Você já imaginou? Imagine, você lá. Chegaram na frente do mar. E agora? Né? Moisés disse para Deus: e agora, Senhor, o que eu faço? Moisés, pega o teu cajado e bate no mar, que o mar vai se abrir. E eles viram, com os próprios olhos, o mar se abriu. Ficou uma coluna de um lado e do outro. E eles passaram a seco. Multidão passou. Não levantou só um tempinho, o mar ficou levantado por um tempão, para que todo o povo passasse. Eles experimentaram na nuvem a presença de Deus. Caiu maná do céu, porque eles queriam pão, porque eles sentiram saudade do Egito. E Deus mandou maná, que tinha gosto de pão de mel, era muito gostoso. Carboidrato, né? Para que eles pudessem estar firmes, caminhar. Mas eles queriam carne. Deus mandou aves, um monte de aves. Deus fez o que o povo precisava. Eles experimentaram o sobrenatural de Deus, mas isso não garantiu que a maioria entrasse na terra prometida. Você tem experimentado o sobrenatural de Deus na sua vida? Glória a Deus! Glória a Deus! Busque o sobrenatural de Deus, mas busque muito mais uma fé genuína na sua vida. Um ser, uma nova criatura. Porque muitas vezes o sobrenatural não nos garante entrar na terra prometida. Mas a fé genuína, sim. Foram batizados na nuvem e no mar, juntamente com Moisés. Assim como Cristo foi batizado, nós também fomos batizados em Cristo. No versículo 3 e 4 diz que a comida e bebida espiritual, o maná e a água da rocha, eles experimentaram. Assim como nós, igreja, participamos da ceia e comemos do pão e bebemos do cálice. Comida e bebida. Amém? O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é uma comparação dos israelitas conosco. O sangue de Cristo na ceia simboliza o suco de uva, o vinho. E o pão representa o corpo dele. Amém?
Mas eu vou te dizer uma coisa: o participar do batismo e a ceia do Senhor não garantem nossa salvação eterna. Talvez isso seja duro, né? Mas não garante. Mas o permanecer numa fé genuína em Cristo Jesus. Você vai encontrar isso nos versos 14 a 21. A ceia do Senhor, o batismo, são ordenanças do Senhor. E quem deve participar? Os arrependidos. Todos os arrependidos. Mas, se num momento ou outro eu me afastar do Senhor, ou se eu não estou tendo uma vida com Deus, eu estou fazendo da ceia e do batismo um ritual como outro qualquer. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele fala que a gente tem que reconhecer o corpo e o sangue do Senhor. E muitos estão bebendo o cálice sem reconhecer nada. Vivem no pecado, sem arrependimento. Eles faziam muitas obras, tanto os coríntios como o povo de Israel, mas isso não era garantia de salvação, porque a salvação, ela está em Jesus. Em Efésios 2, 8 e 9, fala que nós somos salvos por meio da fé, que isso não vem de vós, é dom de Deus. E por que não vem das obras? Para que ninguém se glorie. Nada do que você fizer vai salvar você. Nada do que eu fizer vai me salvar. A única coisa que pode me salvar é a fé em Jesus Cristo. Deus me ama por meio de Cristo. Independente de quem eu sou. Deus me ama. Agora, como diz Efésios também, Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Alguns estão querendo ser salvos e dizer assim, não, eu sou tão bonzinho, né? Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Eu sou bonzinho, mas isso não vai te salvar. O que nos salva é a fé genuína no Senhor. Você pode andar daqui até no entroncamento de joelhos. Não vai te salvar. Não vai te salvar. A única coisa que nos salva é a fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que não obedecem a Jesus estão perdidos, sem direção. Por isso que muitos não entraram na terra prometida, porque se afastaram de Deus e perderam o caminho, perderam a iluminação, ficaram no escuro, totalmente escuro. Tem um hino que fala assim, é escuro o meu caminho, o que fazer para caminhar? O que fazer para caminhar? E o cantor diz assim, Jesus, Ele é a resposta. É a paz que você muito procura. Ele é o caminho que te segura. Só Ele pode te ajudar. Então, Jesus, Ele é a solução. Não tem outra. Jesus é a solução. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Você pode ver isso em Êxodo 16, de 2 a 36, 17, de 1
a 7, em Números 20, versículos de 2 a 11, capítulo 21 de Números, versículo 16. A gente faz as citações para que vocês anotem e vocês possam estudar em casa, tá? Essa comida e bebida era o Cristo pré-existente, que os acompanhava e saciava a sede e a fome deles. Todos nós sabemos que Cristo, ele não nasceu, ele não surgiu quando ele veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás. Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Desde antes de Gênesis, Jesus já existia. Então, Jesus, ele estava ali, ele era a rocha firme que estava saciando a fome e a sede daquelas pessoas, dos israelitas. Jesus, em João 6,35, ele disse para o povo, quando ele esteve nesta terra, ele disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Jesus é o nosso alimento espiritual diário, amadas. Porque tem tanta gente com sede e fome lá fora, e até dentro da igreja. Pessoas morrendo de depressão, de fibromialgia. Por quê? Porque não estão buscando no lugar certo saciar a sua sede, a sua fome. E esse lugar é Jesus. Nós precisamos nos firmar, é com Ele, é estar com Ele diariamente, buscar a sua presença com Ele, todos os dias, na meditação da palavra, na oração. Eu sempre digo uma coisa aqui, tem dias que você não sente vontade de orar, mas a gente não precisa sentir vontade de orar. A gente tem que orar. A gente tem que ler a palavra. A gente tem que adorar a Deus. Não tem que esperar sentir nada. Todos os dias você acorda e sente vontade de ir para o trabalho? Sente vontade de ir para a universidade? Sente vontade de ir para a escola? Não, mas você vai. Porque você quer alcançar objetivos na sua vida. Não é verdade? E qual o seu objetivo espiritual, amado? Você quer alcançar, aqui na terra, o apóstolo Paulo fala no capítulo 9, que é um prêmio que perece. E na eternidade, é uma coroa eterna, que nós vamos viver lá eternamente, para sempre. Amados, eu estou aqui, amanhã eu posso ir para a glória. A minha vida acabou aqui. Tudo que eu conquistei aqui, eu não vou levar para o céu. Meu trabalho, meu estudo, eu não vou. E eu não estou dizendo que não é para você estudar, viu? Estude sim. Adolescentes, vamos lá. Tá? Vamos estudar, vamos ter objetivos sim na nossa vida. Eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero passar num concurso, eu quero me casar com um homem cristão, eu quero me casar com uma moça cristã. Objetivos corretos, baseados na palavra. A Bíblia diz que a gente não deve ser preguiçoso, que a gente tem que trabalhar. A Bíblia diz em Tessalonicenses: trabalhem. Não sejam preguiçosos. Trabalhem. Mas o trabalho nunca deve tomar conta de Deus na nossa vida. Nunca. Isso é idolatria. Tudo aquilo que é mais importante na nossa vida do que Deus é idolatria. E o ser humano, disse um teólogo, que o ser humano, ele gosta de fazer da sua vida, gosta de colocar sempre coisas na sua vida no lugar de Deus. Nós somos assim. E por isso a gente tem que se policiar para não colocar
algo no lugar de Deus. Amém? Amém? Quantos desejam fazer tantas coisas nessa terra, ou mesmo para o reino de Deus, e não fazem, porque perderam a direção. Perderam aquele que colocava as indicações no caminho, se afastaram de Jesus, perderam a direção. Muitos estão dentro das igrejas e perderam a direção, porque estão sendo guiados pelo mundo e não por Deus. Se afastam da verdadeira fonte, Jesus, e se perdem pelo meio do caminho, como aconteceu com os israelitas. Os israelitas, eles se afastaram de Deus e perderam a direção. Então, por isso, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram, quer dizer, eles estiveram na nuvem, foram guiados pela nuvem, eles foram guiados, foram salvos do mar, tiveram a redenção do mar, a salvação do mar, foram alimentados pelo maná do céu que caía, foram alimentados pela rocha da água, que saía da rocha, que era Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que era Cristo, que estava lá com eles, que guiava aquele povo. Mas mesmo assim, o povo de Coríntios, eles não entraram na terra prometida. Receberam o sobrenatural de Deus, foram batizados na nuvem, no mar, mas ficaram pelo meio do caminho. Tomem cuidado. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo para os coríntios e para você e para mim. Tome cuidado como você, como eu estou vivendo. Será que nós perdemos a direção para as nossas vidas? Aquilo que era pecado, que antes nós achávamos pecado, hoje nós não achamos mais. Nós achamos que está tudo bem, é assim mesmo, eu vou ficar assim mesmo. Pois eu vou te dizer uma coisa, muitos ficaram pelo meio do caminho. E você? O que é que você quer para a sua vida? Para a vida da sua família? Como nós estamos vivendo? Quem tem nos dirigido? As minhas emoções? Os meus sentimentos? A internet está dirigindo a minha vida? Ou o Espírito Santo? Sabe aquele pensamento que vem no meu e no seu coração e diz assim, não vai por aí. Olha, ora pelo fulano. E você diz, estou tão ocupada agora que não dá para orar. Sabe quem é que está tentando falar contigo e comigo? O Espírito Santo. E nós estamos tão ocupados, tão envolvidos com as nossas vidas, que nós não ouvimos ele falar. A palavra de Deus, amados, ela é bem clara. Jesus falou, antes de partir, que era o Espírito Santo que iria nos ensinar todas as coisas. E é Ele que te ensina e que me ensina quando nós abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvir o Senhor. Amém? Aleluia. Segundo ponto, perseverança e disciplina fazem parte do caráter do verdadeiro discípulo de Jesus.
Todos nós aqui, nós somos discípulos, nós somos considerados discípulos de Jesus. Então, o discípulo de Jesus, ele precisa ter no seu caráter a perseverança e a disciplina, porque senão ele não vai alcançar o prêmio. Ele não vai. Outras coisas vão iludir a sua mente e o seu coração. Amém? Então, a palavra de Deus, ela diz assim, no versículo 5, diz assim: entretanto, o apóstolo Paulo falou nos versículos anteriores que eles foram salvos, que eles foram alimentados, viveram o sobrenatural de Deus, mas ele diz, entretanto, no versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram, versículo 6, como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? A resposta está no versículo 6. Cobiçaram aquilo que era ruim. Aquilo que não era agradável a Deus. Cobiçar é um desejo incontrolável por algo. A ambição, o ambicionar, é algo que você não consegue controlar. E isso vira pecado na nossa vida. E o pior, nós precisamos sim desejar, almejar coisas boas, conquistar lugares altos, sem, claro, que isso tome o lugar de Deus na nossa vida. Mas essa ambição deles aqui foi por algo ruim. E a gente vai entendendo o que eles fizeram. E se a gente ler aqui e ler Êxodo, mais ainda a gente vai entender. Tudo que foge ao nosso controle é desagradável a Deus, gera morte física e espiritual, que foi o que aconteceu com eles. Morreram fisicamente e espiritualmente. Ficaram caídos pelo deserto. A palavra de Deus diz que da geração que saiu lá do livro de Êxodo, que apenas Josué e Calebe, daquela geração que saiu lá do Egito, Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os outros que entraram era tudo gente nova. Tudo gente nova. Imagine só, né? Imagine só. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Se nós, como discípulos de Jesus, não estamos conseguindo nos dominar, está faltando o fruto, domínio próprio na nossa vida. E é preciso buscar esse domínio. É preciso buscar. Porque senão nós vamos ambicionar coisas ruins. Vamos ficar querendo tanto um desejo incontrolável por algo que isso vai me afastar de Deus. Então, tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio, porque senão toma o lugar de Deus. E isso nos leva à morte e ao distanciamento do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês, com amor e carinho, mas que precisa ser dito. Eu não sei por quê muitos de vocês não vêm à escola dominical. A escola dominical, ela foi trazida para o horário da tarde, porque alguns não podiam vir de manhã porque precisavam fazer o almoço. Qual é a desculpa agora? Amados, você não tem sede de Deus? Peça. Você não tem fome de Deus? Peça, que Ele vai te dar. Venha buscar a Deus. Nós estamos estudando o livro de Éfesos.
Que livro fantástico! O primeiro capítulo, se você ler, você vai entender a sua identidade. Quem você é em Cristo Jesus. Nunca mais você vai entrar em depressão. Quando você lê o capítulo 1 de Efésios. Oh, amados. Oh, Jesus. Amados, peça fome e sede a Deus. Eu sei o que você passa, porque eu também já vivi. Alguns momentos sem fome, sem sede de Deus. Isso estava me levando para o buraco. Vamos despertar. O Espírito Santo de Deus está falando conosco que nós precisamos pedir para Deus. Nós não podemos continuar do mesmo jeito. 2023 começou e muitos começaram do mesmo jeito que terminou 2022. Deus quer te dar muito mais. Quer te abençoar, quer te fortalecer, quer te encher. Deus quer te dar novas coisas. Quer falar contigo, quer ter comunhão contigo. Vamos mudar as nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não vamos voltar às práticas antigas. Vamos ter uma vida nova, ser nova criatura. Andar em novidade de vida, não com as coisas do passado que ficaram para trás, que não importam mais, mas que de vez em quando Ele quer voltar. Ele quer nos levar para a escravidão do Egito e nós precisamos dizer não. E como é que eu digo não? Se eu não tenho fome e sede de Deus, se eu estou me deixando enganar pelas coisas deste mundo, e nós estamos vivendo esse tempo aí de carnaval, festa da carne, imoralidade sexual, prostituição, adultério, drogas, bebedeiras, homossexualidade, lesbianismo, tudo está lá fora. E o que é que eu estou fazendo como igreja? Eu estou orando, ou eu estou me conformando, ou eu acho até legal ficar lá no meio deles. Ou eu fico até triste, porque eu não posso ir para o carnaval, porque eu sou um discípulo de Jesus. Gente, igreja de Deus, se acorde. O Senhor está voltando para levar a sua igreja. Olha o que diz aqui, olha o que diz o versículo 9. Ele diz, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo. Cristo tem paciência conosco, tem tido paciência com essa humanidade há mais de 2000 anos. Tem tido paciência com você, que já foi tocado pelo Espírito Santo e ainda não disse sim para Jesus, porque está pegado às coisas deste mundo, que vai se perder, vai se acabar. Desperta, igreja. Desperta, adolescente. Vai buscar a Deus. Eu me converti com 16 anos. Eu não tinha uma família cristã. Meus pais eram do mundo, meus irmãos. E nem por isso. Hoje eu estou com 51 anos. E eu sirvo ao Senhor. Passei pelas mesmas provações adolescentes que vocês. Todas. Todas. E vocês hoje muito mais. Por causa da internet. Mas é preciso dizer não. É preciso. Preciso estar junto com aqueles que adoram o Senhor, que servem o Senhor. Precisa estar junto. Com quem você tem tido sua comunhão? Adolescente, jovem, adulto. Quem são seus melhores amigos? Com quem nós estamos andando? Pense nisso. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio, então é preciso dominar nossa carne. Como fazemos isso? Nos submetendo a Deus
Isso é disciplina cristã, disciplina espiritual, a submissão a Deus. Tiago 4,7 diz: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Alguns leem: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esquece a primeira parte. Submeta-se a Deus. Essa é a nossa chave para vencer o maligno, para vencer a nossa carne, para vencer os nossos desejos, para fazer aquilo que é agradável a Deus, é se submeter a Ele. Para amar o nosso marido, é se submeter a Deus. Para amar a sua esposa, é se submeter a Deus. Para honrar os seus pais, é se submeter a Deus. Eu honrei o meu pai. Até hoje, meu pai tem 81 anos, não é cristão. E eu honro o meu pai. Submeta-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista à sua carne, se submetendo ao Senhor. Amém? Aleluia. Quais foram as práticas realizadas pelos israelitas que Deus condenou? Foi a idolatria, a imoralidade e a murmuração. 3 práticas que Deus condenou. Nos versículos 6 e 7, ele diz: esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. No 7, não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Toda a idolatria, ela leva à orgia, à imoralidade, à bebedeira, à comilança. Toda a idolatria é assim. Idolatrar pode ser qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus. E nós adoramos aquilo. Nós colocamos a nossa confiança naquilo, naquela pessoa. E tiramos a nossa confiança total, que deve estar em Deus. Amados, em Êxodo 32, de 4 a 6, e no versículo 19, vemos o povo construindo um bezerro de ouro e adorando. Lembra desse episódio que está em Êxodo? Eles construíram o bezerro, Moisés estava lá no monte, falando com o Senhor. Moisés já estava uns 40 dias lá. E aí Deus falou: Moisés, desce, que o povo já fez até bezerro de ouro e está adorando. Está todo mundo lá no pecado, estão voltando às práticas lá do Egito e estão adorando os deuses. E o pior, Arão, o sacerdote, concordou. Se você for ler a Bíblia, você vai ver. Você, pai, que é sacerdote na sua casa, você que é pai, o pai, ele é o sacerdote. Se não tem o pai, a mãe ocupa esse lugar. Tem bezerro de ouro na sua casa? Seus filhos estão adorando alguma coisa que não é Deus? Precisamos ter cuidado. Tanto as festas pagãs do Egito, como as festas de Coríntios, por isso que ele escreveu para o povo de Coríntio, incluíam imoralidade sexual, muita bebida e comida. Alguns estavam em Corinto se perdendo devido à idolatria, porque em Corinto tinha o templo de deuses. E a palavra fala nos estudos que existiam as prostitutas cultuais, porque como tinha o Deus
da fertilidade, tinham as prostitutas cultuais. E a palavra não diz, mas os estudos falam que a quantidade era muito grande de prostitutas. 1000. Tudo isso era para adorar um Deus falso. Toda idolatria, ela vai nos levar para um caminho de morte. Para um caminho de morte. A humanidade sempre coloca alguém no altar, no lugar de Deus. Sempre. Sempre. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós colocamos o nosso trabalho, nós colocamos a nossa esposa, nós colocamos o nosso marido, nós colocamos o nosso filho, nós colocamos a internet no lugar de Deus. Eu não tenho tempo mais para ler a Bíblia, porque eu tenho que fazer alguma coisa lá no computador. Não tenho tempo. A universidade ocupa todo o meu tempo. Eu não tenho tempo para ir para a igreja, para ir para o grupo familiar, porque eu estou muito ocupado, o meu trabalho rouba o meu tempo. Então, o seu trabalho não está glorificando a Deus. Virou idolatria. Você colocou o seu trabalho no lugar de Deus. A palavra de Deus fala em Zacarias, se eu não estou enganada, ou é Jeremias, maldito o homem que confia no outro homem, que faz do homem a sua segurança. Quem é a sua segurança? É o seu trabalho? E se você perder o trabalho? Como é que vai ficar? A nossa segurança precisa estar em Deus. Quem te dá força, quem te dá saúde para trabalhar é o Senhor. Quem te abençoa é o Senhor. Quem te dá o teu salário é o Senhor. Porque você poderia adoecer e não poder mais trabalhar. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Por isso que nós dizimamos. Porque sabe por quê? Porque nós honramos aquele que nos dá tudo. Dízimo é amor, não é troca. Eu não dou 10%, eu devolvo apenas 10% de 100, de 1000 que o Senhor me dá. E o dízimo está diante da lei. O dízimo não foi criado na lei, está desde Gênesis. Por isso eu dizimo, porque eu estou reconhecendo que o Deus que eu sirvo me dá tudo que eu preciso. E o devorador não vem para destruir a minha casa. Amém? Amém. Seja fiel a Deus em tudo, seja fiel ao Senhor. E no dízimo do seu tempo, do meu tempo, para o Senhor também. Os coríntios acreditavam que podiam participar das comemorações religiosas nos templos pagãos, mas isso era se envolver com a idolatria, ter comunhão com o ídolo, e possivelmente cairiam na tentação e pecariam contra Deus. Os coríntios achavam que eles estavam muito fortes, que não importava se eles fossem no templo, se eles participassem, né? Não, eu vou lá para evangelizar. Será? Será? Não, eu vou namorar com aquele rapaz que não é cristão, que segundo a palavra de Deus é errado, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Será? Eu vou namorar com aquela moça que não é cristã, porque eu quero ganhar ela para Jesus. Você pode até me dizer que em alguns momentos deu certo isso, mas em milhares não deu.
porque a palavra de Deus nos diz como tem que ser. E nós não estamos obedecendo. E a nossa obediência gera consequências. E depois nós queremos culpar a Deus pelos nossos fracassos, pelas nossas tribulações, por escolhas erradas. Deus não tem culpa daquilo que Ele já tinha te ensinado como fazer. E você e eu não fizemos. Então a culpa é sua, não é de Deus. Amém? Paulo deixa bem claro que por trás de um ídolo está um demônio. Eu gostaria que colocasse no Data Show 1 Coríntios 10, 20, versículo 20, tá? Então aqui ele fala, olha o que Paulo diz: não quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecer isto, sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Então, vejam bem, o que Paulo queria enfatizar era que aquilo que eles ofereciam nos templos pagãos, eles não estavam oferecendo a Deus. Eles estavam oferecendo a demônios, porque por trás do ídolo, um ídolo feito à imagem, uma imagem, tem um demônio por trás. E isso fica bem claro no livro de Coríntios. E por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque se nós formos ler os outros versículos do capítulo 10, ele diz que eles queriam beber o cálice, estar na ceia, participar da ceia de Cristo, participar, comer do pão e beber do cálice. E como é que eles poderiam ter comunhão com demônios e depois participarem da ceia? Não pode. Eles foram lavados e comprados com o sangue do Cordeiro, precisavam ter comunhão com Deus e se afastar das práticas. Essas práticas eles faziam quando eles eram do mundo, que eles não conheciam o Senhor. A Bíblia diz que eles viviam na ignorância, que nós vivíamos na ignorância do pecado. Nós não sabíamos que era errado, mas a partir do momento que você sabe que é errado, idolatrar uma imagem, idolatrar uma pessoa que é errado, não faça mais. Não faça mais. Porque Deus te tirou da escuridão, das práticas do Egito. Idolatria, amados, vem desde Abraão. Sempre o homem fez imagem de escultura, de animais, de pessoas, de répteis para adorar. Sempre. Deus sempre condenou. Sempre quiseram adorar reis, colocar o rei como um ídolo. Sempre quiseram adorar pastores. Quando o pastor caiu, muitas igrejas caíram também. Sabe quem nós temos que adorar? É Jesus. É Jesus, porque Ele é perfeito, Ele não falha, Ele não erra, Ele é santo. Foi Ele que morreu por você, não foi o pastor Arão, não foi o pastor, o pastor mais, digamos, quem mais? O pastor mais famoso do Brasil, o pastor Malafaia, que morreu por você. Jesus. Ele deu a vida por você. Não adore pastores, adore Jesus. Viva para Ele, sirva a Ele, adore a Ele. Pare de olhar os erros dos outros. Sabe por quê? O pastor é igual a você, humano igual a você. A única diferença é que Deus deu um chamado para ele, diferente do seu. Porque você, que está sentadinho aí, você também tem um chamado. Para fazer alguma coisa no reino de Deus, Deus te chamou. Sim, te chamou. E pode ser que Ele tenha até te chamado como pastor. E você disse não. Porque você não quer se submeter a Deus. Porque você não quer pagar o preço. Ser pastor é privilégio. Para Deus.
Trabalhar para Deus é privilégio, mas requer muita renúncia. E muitos não querem. Mas eu quero te dizer também que uma vida, um discípulo de Jesus que não renuncia à sua própria vida, o discípulo, ele não pode ser discípulo do Senhor. Só pode ser discípulo de Jesus aquele que renuncia a si mesmo, carrega a sua cruz e segue. Os israelitas não fizeram isso. Eles não fizeram. Eles se lançaram, desejaram as coisas ruins e voltaram às práticas do Egito, a imoralidade, a bebedeira, e por isso eles se perderam. Morreram. Perderam a promessa de Deus de entrar na terra prometida. Que triste, que triste. Choravam no Egito. Senhor, me liberta, nós somos escravos, nós trabalhamos muito. E quando eles estavam no deserto, começaram a dizer, poxa, mas no Egito até que era bom, não era? A gente pegava uma chicotada, mas era bom. A gente comia. Aí Deus mandou água, mandou aves, mandou pão, e mesmo assim a reclamação continuava. Continuou. Com quem e onde estamos tendo comunhão? Onde seus filhos, adolescentes, jovens estão se divertindo? Muitos podem dizer, não tem nada a ver. A gente ouve muito isso dos nossos filhos. Mãe, não tem nada a ver. Tem muito a ver. E a responsabilidade sua, que tem filhos adolescentes, a responsabilidade é sua. Você é o filtro dos seus filhos. Tá? Você que vai dizer, você que vai determinar o que é bom e o que não é. Com o tempo eles vão entender. Eu já tive esse exemplo com a minha filha. Com a minha filha, ela chegou e disse, mãe, obrigada, porque naquela época a senhora não deixou eu fazer isso e isso. E isso me alegrou tanto o coração. Mas na época ela ficou uma fera comigo, né? Mas que importa, diz a palavra, agradar o homem ou agradar a Deus? Me importa agradar a Deus. E viu como ela amadureceu e entendeu? Quando seu filho tiver com 11, 12 anos, ele vai começar a querer fazer umas coisas aí que não é muito legal, não. Sabe o que você vai dizer? Não pode fazer. Não pode. E aí ele vai entender. E você vai explicar para ele por quê. E na hora ele não vai entender. Quando passar alguns anos, ele vai. Aconteceu comigo. Fica a dica, tá bom? Para você, pai, mãe de adolescente. Você é mãe de criança, tá? Mãe de criança que quer fazer algumas coisas aí que não é correto, tá? Quem sabe o que é correto é você, mãe e pai. Agora, se você não está lendo a Bíblia, como é que você vai saber o que é correto? Leia a Bíblia todos os dias. Ensine para os seus filhos a palavra do Senhor, e eles vão ser bênçãos na sua vida, e eles vão ganhar multidões para o Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus fala no versículo 12, diz assim, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Alguns se julgam muito fortes. Amados, isso aqui é carne. Cuidado aonde você vai. Cuidado com quem você está andando. Cuidado. Nós somos carne e tem uma luta aqui dentro que ela quer fazer o que a carne diz para fazer, mas o Espírito Santo diz não, não faz. E se você vai para o meio onde a carne impera, como é que vai ser? Não, mas eu estou forte, não tem nada a ver. Será? Olha o que o apóstolo Paulo disse. Cuide-se. Você que está em pé, eu estou em pé. Eu prego, eu ensino crianças, eu discipulo, eu sou líder de grupo familiar, eu oro. E aí? Você que está em pé, cuidado para não cair. É o que a palavra diz. Porque todos nós, qualquer um de nós, eu posso cair, você pode cair. Qualquer um pode cair. Por isso que eu não posso apontar o dedo. Olha, está vendo fulano? Já caiu.
Qualquer um pode cair. Cuide-se. O apóstolo Paulo diz: cuide-se para que não caia. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não brinque com a tentação, pois ela pode virar pecado. Pastor Hebe uma vez falou o seguinte: é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Eu também acho melhor. Eu chego com a minha discipuladora ou com o meu discipulador e falo: amor, eu estou com um pensamento assim que não está legal, ora por mim, sabe? Não quero que essa tentação vire pecado. Não quero. Então eu vou logo e confesso. Confesso logo a tentação, para que ela não vire pecado e me afaste de Deus. É isso que nós devemos fazer. Às vezes a gente está sendo tentado aqui e a gente diz: deixa para lá. Não é nada, deixa para lá. Quando vê, de novo. Tiago diz que a tentação, ela vai sendo gerada. Que o pecado, melhor dizendo, ele vai sendo gerado em nós, através da tentação, até que ele é gerado e vira pecado. Ele nasce, ele se torna pecado na nossa vida. E aí já aconteceu uma avalanche, porque o pecado é isso. Um abismo chama outro abismo. Então é necessário, quando você estiver com seu discipulador, confesse o pecado, a tentação que você está passando. Porque essa tentação, ela vai fazer de tudo para virar pecado na sua vida, porque o que Satanás mais quer é nos destruir. É isso que ele quer fazer. Né? Quer fazer com a gente, quer fazer com a nossa família. Tá? Verso 10. O que eles fizeram? No verso 10. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Vejam que eles morreram, porque começaram a murmurar. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, murmuraram contra Deus. Eles como se cansaram do deserto. E eles ficaram 40 anos no deserto por causa dos pecados deles. E é por isso que nós ainda estamos aqui. Nós ainda não fomos levados para o céu. Nós estamos no nosso deserto. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por tristezas, por decepções, por dores. Hoje eu fui para a emergência. Inclusive, eu estou meio surda. Eu tenho um problema na cervical que, de vez em quando, se levanta. É o meu deserto. E o que a gente tem que fazer no deserto? Buscar a Deus. Eu tenho que desistir da minha caminhada? Eu tenho que voltar às práticas. Eu vou voltar para o mundo mesmo, porque parece que depois que eu comecei a servir Jesus, é só problema, a minha família já não me quer mais, né? E os meus amigos também não querem ver perto, e tem aquela doença que apareceu. Sabe o que é isso? Deus disciplina o filho que ama. Quando você estiver passando por uma luta, doença, uma provação, pode ser a disciplina de um pai que ama. E ele só está fazendo isso para te melhorar e para mim melhorar. Não é porque ele não nos ama, porque todo pai que ama o filho, ele disciplina. A palavra de Deus diz isso em Hebreus 12. Sabe por quê? Na época, o povo da época entendia que todo pai tinha que disciplinar o filho que amava. Hoje não é assim. E é por isso que você vê muito cristão com mimimi. Eu vou abandonar Deus porque eu estou passando por essa dificuldade. Parece que o sofrimento virou algo muito terrível, que Deus
ele só tem que me dar a bênção. Quando que a provação é para nos transformar. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto, porque eles eram idólatras, porque eles eram imorais e porque eles murmuravam contra Deus. Deus estava dando oportunidade para que eles fossem santificados do pecado deles e se tornassem melhores. Por isso o apóstolo Paulo faz essa comparação. E vocês, coríntios, o que é que vocês estão fazendo? Será que vocês estão murmurando? Será que vocês estão idolatrando? Será que vocês estão nas práticas da imoralidade? Lembra que vocês são templo do Espírito Santo. Não pode andar na imoralidade. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas na época existiam filosofias que diziam que aquilo que você fazia no corpo não me importava, mas o que importava era a sua alma, o seu espírito. Mentira! Mentira! O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós. O Espírito Santo está dentro desse corpo. Sim, esse corpo vai morrer. Vai morrer. Mas o que... Aqui em Coríntios, no capítulo 6 de Coríntios, se você for ler, você vai entender. Diz que tudo o que nós fazemos no corpo afeta o corpo, afeta o templo. E o templo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós recebemos no tempo da graça o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Então, se eu pratico imoralidade sexual, eu estou fazendo algo terrível diante de Deus. A imoralidade sexual é sexo fora do casamento. Que muitos acham que isso não tem nada a ver. Por isso que tantas crianças nascem, não tem pai, não tem família estruturada, porque se lançaram no desejo do mundo. E pior, dentro das igrejas, essas práticas estão entrando. E muitas igrejas estão aceitando o erro. E por isso, muitos estão sofrendo. Crianças, mulheres, homens, sofrendo, porque desobedecem a Deus. Deixaram de honrar a Deus. A murmuração trouxe condenação e morte aos israelitas. Você vai ver isso em Números 14 e 16. O povo desprezou tudo que Deus proporcionou a eles. Estavam sempre insatisfeitos. O povo se enjoou de Deus. Cobiçaram o que era ruim. É como se o povo tivesse enjoado das coisas de Deus. E às vezes algumas pessoas fazem isso. Ah, não, estou enjoada de ir para a igreja. Eu estou enjoada de ir para o grupo familiar. Eu estou cansada de ir para o discipulado. Eu estou cansada de ir para a oração. Eu estou cansada de jejuar. Eu estou cansada de ler a Bíblia. Nada acontece na minha vida. Era o que eles diziam lá. E eles começaram a cobiçar as coisas do mundo. É assim que acontece com a gente. Quando a gente despreza a Deus, a gente vai buscar as coisas do mundo. Sim ou não? Sim. Sim. Quando eu começo a desprezar a Deus, eu vou começar a ver que, não, olha, tem aquele negócio ali, tem aquela festa ali, aquele aniversário, olha, vai ser legal. E é domingo. Ah, mas esse domingo eu não vou para a igreja, não. Eu vou para o aniversário. Ah, eu estou tão cansada de ir para a igreja. Ah, eu estou tão cansada de ensinar. Foi assim que os israelitas se perderam. Perderam a direção da vida deles. Porque eles se cansaram das coisas de Deus. Perderam a sede, perderam a fome pelo Senhor. E se entregaram às paixões, se entregaram à murmuração. Murmuravam de tudo. Nada estava bom. Nada estava bom e Deus tinha dado o melhor para eles. Quantos de nós, algumas vezes, ou muitas vezes,
fazemos isso. Nós murmuramos. Às vezes nós não falamos, mas nós murmuramos em pensamento. Reclamamos do marido, reclamamos do filho, reclamamos do cachorro, reclamamos de Deus, reclamamos da vizinha, reclamamos de tudo. Reclamamos da comida. Ah, essa semana eu só comi frango. Ah, essa semana eu só comi peixe. Amém. Já pensou se você não tivesse comido nada? Então a murmuração deles era constante, amados. Era constante. Por isso eles se perderam. Em 2 Coríntios 12, 20, eu não vou ler. Depois você pode ler. Também vemos uma igreja cheia de confusão e queixas, fofocas. E por esse motivo Paulo os adverte. A murmuração rouba a nossa alegria e desagrada ao Senhor. O segredo para a felicidade verdadeira é estar contente em qualquer circunstância, seja na fartura, na necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12, 13. Podemos perder bênçãos de Deus quando murmuramos. Alguns se tornam folhas secas, levadas pelo vento, levadas para cá e para lá. Não chegam a lugar nenhum. Porque murmuram contra Deus, se afastam de Deus e se tornam folhas secas, não sabem para onde ir, um dia vai para cá, um dia vai para lá, perderam a direção, como muitos perderam a direção no deserto e morreram e perderam a promessa de entrar na terra prometida. Deus guiava o seu povo no deserto, assim como instruiu os coríntios e nos guia até hoje por meio da sua palavra, viva e eficaz. Nós temos o caminho certo a seguir e esse caminho, igreja, é Jesus. Não tem outro. Não adianta procurar outro lugar. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Muitos deixaram de entrar na terra prometida por desobediência a Deus, entregando-se aos seus desejos imorais e foram ingratos ao Senhor. Nem sempre o que os muitos estão fazendo é o correto. A palavra de Deus, ela usa muito a palavra todos, e outra versão ela usa muito, ele diz no versículo 3, todos comeram, todos beberam. E ele usa outros termos aqui, falando de todos, todos. E ele fala no versículo 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria. Nem sempre o que a maioria faz é o correto. Você está seguindo a maioria? Ou você está seguindo o que a palavra de Deus diz? É isso que nós precisamos entender. O que a maioria faz, muitas vezes, não é do agrado de Deus. Observe isso. Observe na sua vida. Amém? Tiveram o privilégio de serem salvos da escravidão do Egito, salvos na travessia do mar, mas permaneceram no deserto, na prova. Porque deixaram de confiar em Deus e não tiveram disciplina e não tiveram perseverança. O caráter de um discípulo é a disciplina e a perseverança, disciplina de orar todo dia, disciplina de ler a Bíblia todo dia, disciplina de visitar, disciplina de se importar com as pessoas, disciplina de buscar a Deus na intimidade, disciplina de adorar a Deus constantemente, amados. Isso é o que nós devemos fazer, mesmo quando nós não sentimos vontade. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Disciplina de fazer no reino de Deus, de cumprir o seu chamado no reino de Deus. Deus te chamou para que você faça algo no reino de Deus. O que é que você tem feito? Amém? Oh, Deus. Concluindo, amado, você pode ficar de pé. Também passamos por desertos. Todos nós passamos por desertos, provações, mas Deus é fiel. Amém? Você concorda? Deus é fiel? Sim ou não? Diga, Deus é fiel. Porque Ele é fiel. Sempre Ele é fiel. Ele nos sustenta nas nossas fraquezas. Ele nos sustenta nas nossas dificuldades. Porque Ele é fiel. Sabe por que Ele é fiel? Porque isso é a essência de Deus. O caráter de Deus é um atributo de Deus.
fidelidade. Ele é fiel a Ele. Porque Deus é fiel. Ele não pode ser infiel. Isso não existe no caráter de Deus. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus é fiel. E Ele mostrou isso, porque desde a fundação do mundo, Ele já tinha um plano para a salvação da humanidade. E no tempo certo de Deus, Ele enviou Jesus para nos salvar. O homem fez alguma coisa para que a fidelidade de Deus acontecesse? Não. O homem vivia longe de Deus. Eles nem aceitaram Jesus. Os judeus nem aceitaram Jesus, Filho prometido. Mas Ele continuou fiel. E Ele está nos dando tempo para nós nos consertarmos, para nós buscarmos a Ele, a sua presença. A palavra de Deus diz que não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Fala em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Porque Deus é fiel. Deus nos capacita a vencermos as nossas tentações, amados. Nenhum momento nós somos tentados além das nossas forças. Viu, adolescente? Deus te capacita. Quando você se submete a Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Ele vem e te dá o escape para que você vença a tentação e você não caia no pecado. Amém? Então, Deus nos capacita no momento da dificuldade. Por isso nós somos provados, por isso nós temos desertos, para sermos transformados. Mas no deserto nunca nós estamos sozinhos. Nunca. Deus está lá, na nuvem. Lembra como Ele esteve? Na nuvem. Ele nos dá a salvação. Em Cristo Jesus nós fomos salvos. E Jesus, Ele é nosso amigo fiel. Ele é o nosso amigo fiel. É Jesus. Está sempre conosco. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Amém? Ele é o nosso amigo. Jesus é o amigo fiel, que nos ajuda nos nossos momentos de dificuldades. Ele nos salva. Ele nos justifica. Ele nos santifica. Ele nos glorifica. E Ele nos levará para morar eternamente com o Pai, na eternidade. E quem faz isso? É Jesus. Mas nós vamos estar aqui nessa terra, amados, e vamos passar por lutas para provar o nosso caráter de um verdadeiro discípulo de Jesus. Sempre podemos vencer nossas provações, tentações com a capacitação que Deus pode nos dar. O Espírito Santo capacita e nos dá forças suficientes, desde que busquemos, pois nele encontramos forças e venceremos o mal e seremos mais do que vencedores. Em 1 João 5,4, gosto muito desse versículo, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, aquele que entregou a vida para Jesus e que nasceu de uma semente incorruptível, ele diz, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós só vencemos o mundo através da nossa
Fé. Você que já entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Você foi gerado. Você é uma nova criatura. O pecado já não te domina mais. Mas você tem o dunamis de Deus, o Espírito Santo de Deus, para te ajudar no momento de dificuldade, para te fortalecer. E aqui na Igreja Shalom, você tem um discipulador para te ajudar. Você tem pastores para te ajudar. Não fique calado. Confesse. Confesse as suas fraquezas. Eu confesso. Porque eu sou fraca. Porque é quando nós somos fracos que nós somos fortes. Quando nós achamos que nós somos muito fortes, é onde nós vamos cair. Somos fracos, amados. Somos totalmente dependentes de Deus. E a nossa vitória está na nossa fé. Por isso, nós devemos proclamar a fé e levar muitos ao grupo familiar, para que eles também possam vencer o mundo através da fé em Cristo Jesus. Porque por isso que muitos não vencem o mundo, porque não têm fé, uma fé verdadeira no Cristo vivo. Amém? Feche teus olhos. Feche teus olhos, amados. Aleluia.